A Big Boy Games é uma loja completa, a começar pelo seu acervo de games, que é o maior do Brasil. Mesmo aqueles jogos difíceis de encontrar, você vai achar na Big Boy Games. Além disso, eles têm uma enorme seção de jogos usados, onde você pode encontrar jogos em bom estado que estejam mais baratos, ou que você pode enviar o seu jogo e receber uma grana de volta, ou usar de crédito na sua próxima compra. E para fechar, a Big Boy Games também tem uma assistência técnica para videogames de todas as plataformas. Eles estão com uma promoção dos menores preços do Brasil em jogos selecionados. Eu vou deixar o link direto para essa promoção aqui na descrição. A galera da briga dos consoles, não sei o que, eles têm uma mania, aparentemente, de ficar falando besteira, cara, de inventar coisa, mentir. Por quê? Me explica. Por que você faz? Você tá assistindo isso aqui agora, conversa aqui comigo. Qual que é a ânsia, cara, de inventar e espalhar coisa errada por aí? Não é só espalhar coisa errada, é com o objetivo de, tipo, incomodar os outros, tá ligado? É pra brigar, é briga de time. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. O hardware do Nintendo Switch é fraco, ele não tem nem ali o GTA V que roda até no Xbox 360, no PS3. Então significa que o Nintendo Switch deve ser mais fraco do que o PlayStation 3, se duvidar é até tão forte quanto, tá muito defasado. Um videogame que roda Zelda Breath of the Wild, tão lindo, ou melhor, Monster Hunter Rise, com todos esses visuais, e o cara vir me falar que ele parece mais um videogame de 2 gerações atrás. Gente, olha só, tecnicamente falando, o Wii U, tá, vamos falar de números aqui. Ele tinha 260 gigaflops e 2 GB de memória RAM. Já o PlayStation 3, ele tinha 230 gigaflops e 256 megabytes na memória RAM. Ou seja, tecnicamente, o Wii U seria mais capaz do que o PlayStation 3, dadas as devidas otimizações. Claro que os hardwares são muito diferentes, não dá para você comparar diretamente duas coisas assim, até porque próprias memórias, elas têm diferentes velocidades, não é só a quantidade de gigas e de megas, enfim. De qualquer forma, o Wii U ainda era mais potente do que o PlayStation 3 em muitos dos ângulos que você olha para ele, e o Nintendo Switch é muito mais potente do que o próprio Wii U, porque o Nintendo Switch tem 1 teraflop e 4 GB de memória RAM. Inclusive, quem pediu para que tivesse 4 GB de memória RAM foi a própria Capcom. E agora a gente viu o porquê disso no Monster Hunter, que é o resultado que vocês estão vendo aí na tela, que acabou de acontecer. Eles queriam adaptar a engine dele para o Nintendo Switch. Mas beleza, realmente números isolados, gigaflops, teraflops, eles podem não significar muita coisa, e se eles não te convencem, então vamos para a parte prática, para vocês pararem de falar essas besteiras por aí. Vamos ver a comparação de jogos de PlayStation 3 e de Nintendo Switch. Você vai ver que o Nintendo Switch obviamente está sempre melhor do que o PlayStation 3. Por exemplo, olha aqui as imagens de grid, como vocês estão vendo aí na tela, até mesmo Resident Evil 6. Observem os detalhes, observem as coisas que vocês precisam observar ali, ó, abram os seus olhos. Skyrim também é um bom exemplo de jogo que foi portado para o Nintendo Switch e está numa versão melhor do que o PlayStation 3. Eu acabei de citar aqui jogos um pouco mais antigos, mas eu acho que a gente pode finalizar essa parte aqui dizendo que o PlayStation 3 teve poucos jogos a 1080p. A grande maioria dos jogos, se você sabichão aí da internet acompanha, você sabe que eles rodavam a 720p, ou às vezes menos. E mesmo assim, quando os jogos rodavam a uma resolução alta, ou eles não tinham muitos efeitos, ou não tinham muitos elementos rolando na tela, ou eles não rodavam a um frame rate muito alto, tipo 60 frames por segundo. Já o Nintendo Switch possui jogos como o Super Smash Bros. Ultimate, que rodam a 1080p 60 frames por segundo, com 8 jogadores simultâneos, e que podem ser 16 se você escolher os Ice Climbers, cara, e colocar itens na tela e um monte de coisa explodindo. Gente, coloca aí. O jogo é feito também pela Sony, o PlayStation All Stars Battle Royale. Eu acho que eu não preciso falar muito mais, né? Sério, galera, para com esse papo cansativo. O Nintendo Switch, ele tem um bom hardware, ele é um hardware atual, ele é um hardware baseado em mobile, então claro que ele pode não se comparar à potência de alguns jogos de PlayStation 4, de Xbox One, e também da nova geração que o pessoal começa a comparar, mas é claro que ele tem uma capacidade maior do que os videogames da geração antiga, tá? E se tem algum jogo nessa geração antiga que não saiu ainda pro Nintendo Switch, foi por falta de vontade da desenvolvedora, não por falta de capacidade do hardware, né? Vamos parar que isso tá ficando feio pra vocês já, tá? O Nintendo Switch é um console secundário. Tem gente que fala que o Nintendo Switch ele é um console secundário, que ele só serve para ser uma segunda plataforma
plataforma e você precisa ter uma primeira em casa para você ter acesso aos jogos e tudo mais. Gente, tem só um detalhezinho que os sabichões, né, da internet, eles esquecem de levar em consideração. Quando uma pessoa tem mais de uma plataforma em casa, quem é o secundário de quem é completamente pessoal. Isso varia de pessoa para pessoa. E não vem me dizer que, não, mas maioria, não sei o que. Você não sabe, cara. Você não tem os dados. Você tá inventando isso. Até porque, cara, o Nintendo Switch tá vendendo pra caramba e de repente ele podia ser secundário de uma pessoa no início e agora ele se tornou primário, ou então ele é secundário agora, mas quando a pessoa comprou nos últimos 3 primeiros anos do Nintendo Switch, ele era o console primário daquela pessoa. Então isso varia, sabe? Não tem nada a ver falar essa parada. Eu adoro meu PS4. Mas sinceramente, ele é de longíssimo o meu console secundário. Quem eu jogo muito mais e quem eu gasto muito mais tempo é com certeza com o Nintendo Switch. Tem até 2 videogames. A sua plataforma primária pode ser um PC e o seu PlayStation 5 um secundário. Ou então o seu PC não é tão bom e ele é secundário para você jogar algum MOBA, algum MMO, LOLzinho, sei lá. E de repente o seu console primário é esse Game Boy Advance aqui, cara, que você tem um monte de jogo para ele. Então, cara, isso é pessoal. Para de ficar querendo lançar regra em cima da vida dos outros, cara. Então, se o Nintendo Switch é console primário, secundário, qual que é console primário e secundário, não existe uma regra sobre isso. Outro caso é até mesmo como o Pedroca aqui da minha equipe, que ele só tem o Nintendo Switch de plataforma que ele joga. Ele não joga no PC, não joga no celular, não joga no PlayStation 4, que ele nem tem. Então, às vezes, o Nintendo Switch não é apenas o console primário da pessoa, como é a única plataforma que essa pessoa joga. E eu te garanto que muitas pessoas estão nesses dois casos, onde ou o Switch é primário, ou o Switch é o único videogame. Então, se você tem receio de que só dá pra ter um Nintendo Switch se tiver outro console, gente, isso é mentira. Aqui, ó, grandão aqui no meio da tela. Pum, pura e simplesmente porque depende de que jogos você quer mais jogar. Isso deveria ser óbvio, não tinha que explicar isso pra marmanjo na internet, né? Tem gente que vai jogar Super Smash Bros Ultimate a geração inteira e um ou outro jogo single player num Xbox só pra alternar, sabe? Tipo... mas quem tem só o Nintendo Switch perde muito jogo bom da geração. Tá aqui, ó. Parabéns, finalmente vocês estão falando uma verdade. Realmente, quem tem apenas o Nintendo Switch perde muito jogo bom da geração. Isso não é óbvio? Sei lá, cara. É fato que se você tem os 3 consoles, PC e mobile, e todos com seus exclusivos, você vai ter muito mais opções. É muito difícil ter uma plataforma só em casa e aproveitar tudo que uma geração tem a oferecer. Mesmo que você tenha aqui, ó, o seu PS4zinho igual eu. Se você tivesse só ele, você ia ficar sem Zelda Breath of the Wild, sem Gear 5 de Xbox, jogaço, ou sei lá, sem Flight Simulator, sem League of Legends, sem Super Smash Bros, sem Mario Kart, sem Super Mario Odyssey, sem Xenoblade, sem Astral Chain, sem Forza. Mano, todos esses são jogaços, cara, que definem a geração de cada um dos consoles, de cada uma das plataformas. Então é normal os games terem mais de uma plataforma para essa perda ser menor. E aí uma dessas duas plataformas ser o Nintendo Switch, porque ele é o videogame popular do momento, que tá explodindo, que tá cheio de jogo interessante que as pessoas querem. Mas isso não quer dizer que o Nintendo Switch só serve como uma segunda opção, e sim que ele é uma ótima primeira opção e também é uma ótima segunda opção, tanto pela sua proposta, que é a mais diferenciada no mercado, ou pelos seus jogos exclusivos. Falando bastante, né? Então, este foi o Responde Nintendo de hoje, meus amigos, desmentindo alguns pinóquios aí da internet, que se vocês têm outras coisas que as pessoas falam aí na internet, que vocês querem que eu desminta, deixa pra mim aqui nos comentários. E claro, não se esquece, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal pra todo o conteúdo de Nintendo que a gente vem trazendo, ativa o sininho de notificações pra vocês não dependerem do YouTube, porque realmente o YouTube não distribui, principalmente no canal que posta tantos vídeos como o meu. Então é isso aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Clique nessa hashtagzinha Responde Nintendo aqui pra vocês verem os outros vídeos dessa série respondendo a galera. A gente se vê no próximo vídeo. Sejam legais com as pessoas quando vocês forem brigar e falar besteira e fazer, tipo, briga de console emocionada na internet. Não vamos fazer o coleguinha que gosta de uma coisa diferente parecer uma pessoa pior por causa disso, por causa do gosto de cada um, tá bom? É nóis, amigos. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!